Olá, aqui é a pastora Andréa Nicolau e eu gostaria de te convidar a ler comigo e a meditar comigo brevemente sobre o capítulo 22 do livro de Provérbios. Então vamos à leitura e depois a uma breve meditação. O texto diz: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo do que empresta. Quem semeia injustiça colhe maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhes palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que você dorme? Não mude de lugar os marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Provérbios 22, como os provérbios anteriores que temos lido e meditado, é um provérbio rico de várias instruções e de ensinos que são ditos em frases curtas, com uma grande diversidade e com tópicos bem diferentes e muito relevantes para as nossas vidas no dia a dia. Por isso merece ser lido e relido várias vezes e cada versículo merece ter a sua atenção especial. Isso não é possível ser feito agora, quando nós meditamos tão brevemente, de uma maneira bem geral, a respeito de todos eles, mas eu te aconselho a fazer isso porque vale a pena. Bom, o texto inicia dizendo que a boa reputação vale mais do que grandes riquezas, ter um bom nome, ter um nome digno de honra perante as pessoas que estão ao seu redor. E que desfrutar de uma boa estima vale mais do que ter dinheiro, mais do que prata, mais do que ouro. Ou seja, ter um bom nome é equivalente a ser rico, a ter muitas riquezas. O segundo conselho diz que o rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é criador de ambos. Por isso não há possibilidade de nós darmos mais valor a quem tem recursos, a quem tem dinheiro e menosprezarmos o pobre, porque Deus olha para ambos da mesma forma, foi Ele que fez os dois. E nós não podemos ter dois pesos e duas medidas com base na condição social de cada um. O provérbio seguinte diz que a pessoa prudente percebe a situação de risco e foge. Ela foge de situações de perigo e busca refúgio, enquanto que os inexperientes ignoram o risco e sofrem as suas consequências.
O conselho seguinte é que devemos ser humildes e temer ao Senhor, porque isso traz riqueza, honra e vida. No Provérbios de número 6, no capítulo 22, nós temos uma instrução bem importante, na verdade uma das mais importantes a respeito de como os pais devem agir em relação aos filhos. E é o seguinte: educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Em nossos dias, a educação dos filhos tem sido terceirizada muitas vezes. Boa parte das crianças aprende os valores, os princípios éticos e morais na escola, na creche, com uma babá. Acabam adotando a forma de falar, de se movimentar e acreditar também nas coisas que são ditas por essas pessoas que, além de não terem o compromisso com a formação do caráter dos nossos filhos, muitas vezes elas possuem valores e até fé diferentes das nossas e muitas vezes opostas às nossas. A nossa fé. Os fundamentos ensinados aos nossos filhos são o alicerce que os manterão firmes por toda a sua vida. Isso não pode ser ignorado. Ainda no verso 15 do mesmo capítulo, o provérbio diz que a insensatez está ligada ao coração da criança, mas que a vara da disciplina a livrará dela. Em algumas versões diz a estultícia está ligada ao coração da criança, a insensatez, a postura rebelde. E a junção desses textos nos mostra que ensino e disciplina são as chaves na formação do caráter da criança. E a gente deve pesar isso com muito cuidado, porque isso vai impactar o futuro dos nossos filhos. Depois o sábio diz que generosidade traz bênçãos, bem como sinceridade. E ele faz um alerta sobre os perigos em se deter em conversas com a mulher imoral, mais uma vez. Ele diz que quem vai por esse caminho vai cair numa cilada e vai estar debaixo da ira do Senhor. Depois ele diz que tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia para aquele que é rico, com certeza vai passar necessidade. Deus olha para isso. Deus vê a intenção dos nossos corações e mais uma vez aqui fala de maneira subjetiva de pesos e medidas. A balança justa, como a gente olha para um e para outro, fazendo distinção. Deus não se agrada disso. Em seguida ele faz algumas observações a respeito da importância de se deter nos ensinos da palavra de Deus. Ela precisa estar presente em nossos lábios. Ela produz confiança em Deus, ela amplia a nossa visão e nos dá certeza e fé, e é ela que nos capacita. Em seguida, nos versículos 22 e 23, ele nos adverte contra a opressão, e no versículo 24, ele nos dá conselhos sobre como agir com prudência. E mais uma vez, ele nos traz um alerta sobre o risco de ser fiador de alguém, porque pode-se perder tudo. Há sempre um alerta sobre isso. E ele encerra dizendo que aquele que é diligente em tudo o que faz vai alcançar lugares e posições de honra. É assim que nós devemos agir. Tem um texto que diz que tudo que vier às nossas mãos nós devemos fazer da melhor forma possível, como fazendo ao Senhor. E Ele é quem vai nos recompensar. Que Deus nos ajude a aplicar cada um desses sábios conselhos em nosso viver diário, para termos uma vida que agrada ao Senhor em todos os nossos caminhos. Que Deus te abençoe.